Boa tarde. Hoje, dia 29 de abril de 2020. Em instantes, começaremos a nossa aula sobre a civilização fenícia. Logo cedo, tivemos uma aula sobre a civilização dos hebreus. A aula foi gravada e o conteúdo está disponível para todos no Google Sala de Aula. Muito bem. Eduarda, seja bem-vinda. Você estava na transmissão anterior? Houve uma interrupção inesperada da transmissão. Eu compartilhei esse novo link. Eu peço aí, por gentileza, que ajude a repassar para que os demais colegas, então, tenham acesso, aqueles que queiram assistir a aula online. A gravação será disponibilizada no Google Sala de Aula. Só gostaria que vocês respondessem se vocês estão me ouvindo. O Anderson, Eduarda, estão me ouvindo bem? Sim, estou. Muito bem, então eu peço, por gentileza, que repassem o link para que mais colegas e peçam para que eles repassem nos grupos das turmas deles, né, para que mais, então, consigam acessar e assistir essa aula online. Enquanto os colegas estão entrando, vou dar aí mais alguns instantes para que eles entrem. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida do conteúdo que nós já passamos, né? Eu tenho passado atividades, tenho encaminhado também os links das aulas gravadas, né, sobre Mesopotâmia, Egito. E hoje, logo cedo, eu gravei a aula sobre os hebreus, irei compartilhar o link, junto com o link desta aula que é sobre a civilização fenícia. Há alguma dúvida, alguma questão? Não tenho dúvida nenhuma. Gostaria de reforçar que vocês devem enviar as atividades exclusivamente pelo Google Sala de Aula. Não encaminhem mais pelo e-mail. Vamos deixar o e-mail apenas para atendimentos, para esclarecimento de dúvidas. Tá certo? Sim. Lucas, seja bem-vindo. Bem, eu conto aí com vocês, compartilhando então o link aí do convite desta aula. Para não perdermos muito tempo, eu vou dar início. À medida que os colegas forem chegando, então eles poderão assistir a aula, certo? Todos, por favor, deixem aí o microfone desligado para não termos ruídos durante a aula. Se você tiver aí alguma dúvida, alguma questão, aí você abre o microfone e coloque então a questão aí que você tiver. Muito bem, meus amigos, vamos tratar da civilização fenícia, certamente muito menos conhecida do que a civilização dos hebreus. Aqueles que estavam assistindo a transmissão anterior, eu peço aí a paciência de vocês, porque eu irei falar tudo, irei repetir tudo aquilo que eu estava dizendo, uma vez que eu pretendo disponibilizar a gravação da aula inteira para os colegas que não puderam assistir. Bem, eu estava falando que, assim como os hebreus, os fenícios deixaram grandes contribuições, nem tanto na área política, no campo da política ou no campo militar, e sim muito mais no campo cultural. O legado dessas duas civilizações é muito mais um legado cultural. E hoje vocês vão entender qual foi a grande contribuição dos fenícios para a cultura ocidental. Bem, em relação aos hebreus, a grande contribuição, como eu falei na aula da manhã, foi o monoteísmo ético, a crença no único Deus e nas implicações morais de se acreditar nesse Deus, né? O Deus Yahvé, o Deus dos hebreus, também é o Deus dos cristãos, dos muçulmanos, enfim, requer uma postura ética dos seus seguidores, certo? E então o monoteísmo ético foi a grande contribuição. Eu dei até a dica da série sobre os 10 mandamentos,
da Prague University, série essa que está disponível, legendada no canal Tradutores de Direito. Muito bem. Sobre a civilização fenícia, primeira questão aí que precisa ficar clara é a localização, né? Os aspectos geográficos dessa civilização. Alguns colegas estão relatando que estão sem som. Alguém aí está me ouvindo? Poderia abrir o microfone e falar? Já foi? Está tudo certo? Você tá sim, professor. Eu tô ouvindo. Tudo bem. Pra mim tá tudo certo também. Ok. Você tem que ficar atento aí ao seu som no seu computador. Às vezes o volume ficou baixo, você abaixou o volume, esqueceu de aumentar, então tudo isso daí você precisa ficar atento. Vamos seguir. Bem, a localização da antiga Fenícia corresponde ao território do atual Líbano, que é um pequeno país localizado ao norte do atual Israel. Esse território possui as seguintes características. Uma cordilheira, né, uma cadeia aí de montanhas cujos picos, né, atingem até 3.000 metros de altura e, portanto, as condições ali são muito difíceis, praticamente não são habitadas essas montanhas. E aí existe uma faixa de terra fértil, mas ao longo da história dos fenícios se mostrou insuficiente para que fosse cultivada e os alimentos ali colhidos não eram suficientes para sustentar toda a população fenícia. Por outro lado, a oeste, existe aí o Mar Mediterrâneo, o grande lago, né, da Europa, enfim, um mar tão importante na antiguidade. E todo o litoral da Fenícia, então, recortado, né, com baías, com portos naturais. Isso facilitava enormemente a navegação. Outro detalhe aí que contribuiu bastante para que os fenícios depois se tornassem grandes navegadores foi a abundância de uma madeira aí chamada de cedro, né? O cedro do Líbano é famoso até hoje, né? Uma madeira muito boa, então que contribuía para a construção aí de excelentes embarcações. O cedro está ao centro da bandeira do Líbano. Bem, aí. Como vocês podem ver aqui, ao centro da bandeira do Líbano, nós temos essa árvore que é o cedro, né? O grande símbolo do país até o dia de hoje. Bem, o termo fenício foi criado pelos gregos. O historiador Heródoto foi o primeiro a registrar esse termo. Fônix, com PH, fônix, com X no final, fazia referência à cor da pele dos fenícios, né? Uma cor morena, né? Avermelhada, castanha. Então, uma referência aí à cor bronzeada aí dos fenícios. Então, essa é a origem desse termo fenício, né? Os marcos iniciais da história dos fenícios. Por volta da última metade do segundo milênio antes de Cristo, começa a história dos fenícios. Os fenícios eram um dos vários povos aí cananeus, certo? Os cananeus já eram intensamente miscigenados lá por volta de 4.000 a.C. Então, toda essa região foi marcada aí por uma miscigenação muito grande, trocas culturais também entre os povos muito intensas. No início do primeiro milênio antes de Cristo, você deve se lembrar que antes de Cristo as datas estão em ordem decrescente, da maior para a menor. Então, no início do primeiro milênio antes de Cristo, a civilização fenícia atingiu seu apogeu com a extensão do comércio e da colonização por todo o Mediterrâneo. Os fenícios foram grandes navegadores, grandes colonizadores. Só os gregos rivalizaram com os fenícios nesses pontos aí, certo? Foram grandes comerciantes também, como vocês verão. Muito bem.
uma regra geral que nós observamos na evolução política dos semitas, dos povos semitas, povos como os hebreus, como os fenícios, os árabes também são considerados aí povos semitas. No primeiro momento, eram povos nômades. Nós vimos, quando tratamos da pré-história, no período do Paleolítico, que os hominídeos lá eram nômades. Eles precisavam se deslocar de uma região após outra em busca de alimentos, uma vez que eles eram caçadores, pescadores, coletores. Então, eles não produziam o próprio alimento, não era uma opção, era uma necessidade, então, se deslocarem de um local para o outro. Entre os semitas, não era assim uma luta tão terrível pela sobrevivência, que eles eram pastores, de modo geral. Então, eles ficavam buscando pastos e água, né, para os seus rebanhos e ficavam se deslocando até que, em algum momento, eles se fixaram e adotaram a vida urbana, né, se tornaram sedentários. E, no passo seguinte, vieram adotar a monarquia, governo de um só, né, um rei, então, governando ali a população. Bem, com o tempo, a monarquia parece ter sido substituída por oligarquias em todas as cidades fenícias. Oligarquia é um termo do grego que significa governo de poucos. Então, geralmente, eram os ricos comerciantes que controlavam essas cidades fenícias e acabaram aí absorvendo o poder, né? Os fenícios se organizaram em cidades-estado. Ou seja, cada cidade era uma unidade política independente. Seu próprio governo, seu próprio exército, sua própria moeda, daí por diante. Nós vimos, quando tratamos da Mesopotâmia, que qual povo lá se organizava em cidades-estado? Quem se lembra e pode abrir o microfone e nos ajudar, contribuir aí conosco? Na Mesopotâmia, o povo que se organizou inicialmente em cidades-estado. Vou chamar, hein? Júlia, pode nos ajudar? Você se lembra? Está me ouvindo, Júlia, Pedro? Babilônia, você diz? Não. A Babilônia é a sede de um grande império, né? O primeiro império babilônico. Ah, sim. Mais tarde, o império neobabilônico. Antes, a primeira civilização da Mesopotâmia, Júlia? Não me lembro. Essa eu não me lembro. Não se esqueça, então, lá na Baixa Mesopotâmia, o povo sumério, inicialmente eles estavam organizados em cidades-estado, né? Cidade de Uruk, Nippur, Lagash e daí por diante. Assim também era entre os fenícios, entre os gregos, como nós veremos, e os etruscos, só para citar aí algumas das civilizações da antiguidade, certo? E aqui nós temos as principais, as cidades estado fenícias mais famosas, né? Arados, Biblos, que é considerada aí por alguns a cidade mais antiga, tá? Dos fenícios. Essa cidade, é a partir dela que derivou o termo Bíblia, né? É um conjunto aí de livros, certo? Sidom, que veio a ser destruída por Artaxerxes III em 351 a.C., e a cidade de Tiro, muito famosa, muito poderosa, que foi conquistada por Alexandre o Grande em 332 a.C. As cidades fenícias eram muradas e eram muros muito bem construídos, né? Por exemplo, o muro da cidade de Cartago, iremos falar depois, só seria reforçado lá no século V depois de Cristo, né? Século V depois de Cristo, lá pelos romanos. Bem, entre os fenícios, o poder era exercido de fato pelos ricos comerciantes, que acabaram dando origem aí a um império marítimo. Império marítimo, entre os gregos, chamava-se talassocracia. Talassos é mar, cracia, governo, né? Então, uma referência aí a esse poderoso império marítimo, que era comandado por esses ricos comerciantes,
da Fenícia. Haviam 2 magistrados, de modo geral, né, que governavam, que exerciam o poder. Eles substituíram os reis nas cidades-estado fenícias. Tá? Esses 2 magistrados, então, eram eleitos, governavam, com auxílio de um senado, que veio a ser uma influência grega, né, uma assembleia formada ali pelos anciãos, os antigos magistrados, antigos juízes, pessoas que exerciam influência e, no final da vida, então, integravam o Senado. Havia também o Conselho do Sufeto. Mas não era monarca? Mas a monarquia foi... Não era... Muito bem, olha só, Oi? a monarquia foi substituída pelas oligarquias, tá certo? Então, lá no início, eram reis que governavam essas cidades, Biblos, Arados, Sidon, cada uma com o seu rei. Mas depois, com o tempo, os comerciantes foram se tornando tão poderosos que eles assumiram o controle e afastaram, eliminaram os reis. Então, a monarquia foi substituída, tá certo? Espero ter esclarecido, tá bom? Então, Tá bom, certinho. muito bem. Então, os cargos eram esses aqui. 2 magistrados, um senado e um conselho dos sufetas, né? Que eram o colegiado ali dos magistrados que dirigiam as cidades. Bem, entre 1580 e 1200 a.C., o Egito acabou assumindo o controle ali de Canaã, né, o chamado Complexo Cananeu, e controlaram as cidades fenícias. Tá? Esse período aí na história do Egito é o período do Império Novo. Não sei quantos se recordam, mas é aquele período quando o Egito se tornou uma potência imperialista. Tá bom? A partir ali da expulsão dos Ixos, né, um povo semita também, que controlou o Egito durante um tempo, os egípcios, então, controlaram toda a região de Canaã e foram até benevolentes para os fenícios, de algum modo, né, contribuíram de algum modo para os fenícios, porque os protegiam, às vezes dos amoritas, às vezes dos hititas, né, outros povos que habitavam as redondezas ali e ameaçavam, né, as cidades fenícias. Tá? À época, a cultura asiática era que influenciava profundamente todo o complexo cananeu, certo? Muito bem. Por volta de 1200 a.C., o que aconteceu? Havia uma pressão norte dos hititas, dos amoritas, né? Como eu falei, os egípcios muitas vezes defenderam os fenícios desses povos aí. Ao sul, os filisteus e os hebreus exerciam uma pressão, mas os micênios, nós falaremos desse povo aí depois, quando tratarmos dos gregos, acabaram sendo dominados por invasores do norte. O Império Hitita, na região da Anatólia, foi destruído e o Egito entrou em decadência, ao passo que a Assíria estava lá no início da sua ascensão. Tá? Então, isso parece todo um emaranhado, mas só para chegarmos à seguinte conclusão, que a Fenícia, nessa época, né, essas cidades-estado ali naquela faixa costeira central, se viu livre para expandir a sua influência por volta de 1200 a.C., certo? O contexto, então, se mostrou favorável aos fenícios ali naquele contexto. Bem, e aí os fenícios construíram aí uma verdadeira potência marítima, né? Como eu falei, só os gregos, em alguma medida, rivalizaram com os fenícios em termos de embarcações, de exploração e também de colonização na bacia do Mediterrâneo, certo? Os navios, as embarcações, né, eram bastante rápidas, contavam com remadores, como vocês estão vendo aí, com velas, que dava bastante agilidade, e nos porões toda sorte de produtos ali eram transportados, né, com destaque para os tecidos, né, como nós iremos falar, os fenícios se destacaram bastante na produção de têxteis, né, cobre, papiro, marfim,
enfim, diversos produtos aí que eles transportavam e que gerou a riqueza aí de vários homens lá na Fenícia, que se tornaram aí muito poderosos, certo? Por vezes também essas embarcações eram utilizadas na guerra. Os fenícios chegaram, por exemplo, a prestar serviços nesse sentido para a Pérsia, para outros povos também, e, portanto, foram grandes navegadores. Por exemplo, a aliança entre o rei Irão de Tiro e o rei Salomão. Existe um registro na Tanakh, que é a Bíblia hebraica, está em 2 Crônicas 8, 17 a 18, que fala aí de uma expedição. Como nós veremos, existem outros documentos que registram expedições semelhantes realizadas pelos fenícios, então é bastante plausível que sim, que tenha ocorrido essa expedição, certo? Então Salomão partiu para Sion-Gaber e Elat, junto ao mar, no país de Edom. Irão, né, dependendo da tradução, enviou-lhe navios pilotados por seus súditos, como também gente que conhecia o mar. Com os servos de Salomão, eles foram a Ofir. Existe um debate onde seria essa região, essa terra, né, a Índia. Alguns falam alguma localização na África, enfim. E de lá trouxeram 450 talentos de ouro que entregaram ao rei Salomão. Tá? Bem, outras expedições nós temos aí registradas, né, sobretudo por Heródoto, né, famoso historiador grego. Por exemplo, a circunnavegação da África. Os fenícios teriam feito uma navegação aí completa em torno do território africano, a serviço do faraó Neco, tá? Que reinou o Egito lá entre o fim do século VII e o início do século VI a.C. Existe um debate entre os historiadores se essa expedição teria mesmo ocorrido, enfim. Mas se ela ocorreu, o feito só seria repetido em 1498 pelo português Vasco da Gama, certo? Então foi uma grande façanha aí. É possível que ela tenha existido. O rei fenício Ano, ou Anão, com H, tá? Navegou ao longo da costa da África e em Milco rumo ao norte. Ele chegou a rodear a Ibéria. Os fenícios podem também ter explorado algumas ilhas aqui no Atlântico, certo? Alguns que especulam que eles podem ter até chegado à América, mas quanto a isso não temos comprovação arqueológica ou histórica. Bem, as principais colônias, agora chegamos às colônias fundadas pelos fenícios. Aqui é a região onde eles se estabeleceram originalmente, e essas áreas aí onde eles colonizaram, com destaque aqui para a colônia de Cartago. Tá? E a partir dela, eles então se tornaram extremamente famosos. Tá? Os cartagineses se tornaram ainda mais famosos do que os habitantes de Tiro, de Biblos, né? E no século III a.C., como nós iremos estudar depois, mais tarde, eles chegaram a guerrear e enfrentar os romanos. Por pouco não conquistaram Roma, certo? Os principais centros de comércio no delta aqui do Nilo, tá? Em Mênfis e também no sul da Palestina, alguns dos grandes centros de comércio aí dos fenícios. Por falar em comércio, nós temos aí vários produtos que eles comercializavam, que vocês podem ver aqui no mapa, né? Temos gado, moluscos, têxteis, vinho, cobre, ouro, perfume, enfim, toda sorte aí de produtos. Muitos desses produtos de luxo que eram muito apreciados, né, pelas aristocracias aí da bacia do Mediterrâneo, certo? Bem, aqui um comparativo, tá, entre a colonização fenícia e a colonização grega. Todas essas áreas verdes onde os fenícios colonizaram, essas áreas castanhas aqui marrons onde os gregos colonizaram, certo? Bem, Cartago, como eu falei, famosa cidade de Cartago, fundada no ano 814 a.C., veio se tornar uma cidade extremamente poderosa ali no norte da África. Chegou a controlar outras cidades ou influenciar outras cidades, porém não foi imperialista. Esse domínio era um domínio, entre aspas, light, tá?
com as cidades que estavam sob influência cartaginesa, podendo cunhar suas próprias moedas e não se tornaram efetivamente cartaginesas, né? O domínio indireto acabou sendo um calcanhar de Aquiles, porque também veio a contribuir para a rápida desintegração do império, entre aspas, dos cartagineses. Tá bom? Bem, então chegamos ao final da história política dos fenícios. A conquista de Tiro por Alexandre, tá? Foi uma conquista árdua. O general Alexandre, um dos maiores generais de todos os tempos, teve que suar bastante, tá? Entre novembro de 333 a.C. e agosto de 332 a.C., ele esteve ali empacado, tá? Agarrado ali para conquistar a ilha de Tiro, né? Teve que construir um caminho ligando o continente até a ilha que era murada, né? Era muito bem protegida, cheia de prédios, tá certo? Era densamente povoada. Então, foi assim que Alexandre e os seus homens lá conseguiram conquistar a ilha de Tiro. E a destruição de Cartago por Roma, ao final da Terceira Guerra Púnica, 146 a.C., assinala, então, o fim da história política dos fenícios. Certo? Bem, aqui nós temos as regiões controladas pelos cartagineses e pelos romanos. Então, durante as guerras púnicas, esteve em jogo aqui o controle de todo o Mediterrâneo Ocidental, e o general cartaginês Aníbal se mostrou aí um dos generais mais geniais de toda a história. Existe um documentário que desde já eu indico para vocês, está disponível no YouTube, Aníbal, o pior pesadelo de Roma. Vocês vão ver o que ele representou para os romanos. Bem, para finalizarmos os aspectos culturais dos fenícios, em primeiro lugar, a arte, né, o aspecto mais incompreensível, né, dos fenícios. Os historiadores da arte têm dificuldade para classificar ou definir as características aí deles. Eles receberam influência egípcia e, em menor grau, dos assírios, dos hurritas e dos povos lá do Mar Egeu. Tá? Então, são várias as influências aí na arte fenícia. Eles se destacaram nos trabalhos de madeira e de pedra, também na metalurgia, né, com destaque aí a fabricação de armas, ferramentas simples, recipientes. Nós temos aqui esses dois brincos de ouro fenícios, né, fabricados lá entre os séculos 7 e 6 a.C. Daí vocês podem ver como que eles se dedicaram à metalurgia. Tá bom? Se destacaram muito também no trabalho de marfim, muito bem trabalhado, tanto na Fenícia quanto na Síria, também em Cartago. Nós temos essa esfinge aí em marfim, né, que está no Museu Britânico. Foi produzida provavelmente por um artesão fenício. E com um grande destaque aí para os têxteis, tá? Produção de tecidos, roupas, que eles tingiam a partir de uma coloração extraída desse molusco aqui, que é o Murex trunculus. Tá? Então, essa cor que vocês estão vendo aqui nessa toga, né, romana, cor púrpura, uma cor muito apreciada pelos nobres, pelos imperadores, reis, era muito produzida, então, pelos fenícios. Certo? Sobre a religião animista, né, ligada às forças, aos poderes da natureza. Essa religião recebeu influências mesopotâmicas, micênicas, a partir da segunda metade do século I, da segunda metade do primeiro milênio, perdão, e, sobretudo, influências do Egito, tá? Influências egípcias aí. Aqui nós temos um templo, né, o Templo dos Obeliscos, datado aí de 1600 a.C., né, do período dos fenícios. Tá? El, o deus supremo, representado aí por um boi, o deus Sol. Asherrat do mar, esposa de El, mãe das deusas e de Baal. Baal, que nós temos aqui uma estatueta, o deus das montanhas, das tempestades e da chuva. É por isso, se você ler a Bíblia hebraica, o período de Israel, o povo muitas vezes acabava aí
se desviando do monoteísmo ético e adotando deuses cananeus com destaque para o deus Baal, porque acreditavam que Baal iria garantir as colheitas, né? A fertilidade agrícola. Chama a atenção que um deus ligado à agricultura fosse tão adorado e tão querido pelos fenícios, que eram um povo de navegadores. Provavelmente isso daqui é uma referência ao passado, ao período em que os fenícios ainda eram essencialmente agricultores. Os deuses eram cultuados em templos, como naquela imagem anterior que eu mostrei, as ruínas, né? Ou nos lugares altos, tá? Pequenos altares nas montanhas, nas encostas. Alimentos, animais e até mesmo seres humanos eram sacrificados aos deuses, tá? No caso de seres humanos, principalmente crianças, eles ofereciam aos deuses. Os mausoléus também podem ter sido santuários. Os mausoléus eram tumbas de aristocratas, de reis, né, de pessoas famosas, que também podem ter servido como santuário. Bem, a língua fenícia... Professor, Oi, pode falar. por que eles sacrificavam especificamente assim crianças? Por alguma coisa assim do tipo? A criança é considerada ali uma grande dádiva, né? Então, quando um casal tem um bebê, é considerado um presente muito grande, é o que de mais valioso a pessoa pode ter, né? Um pai, certamente, ele vai preferir dar a vida dele a entregar o filho dele para ser morto, certo? Então, o que existe de mais precioso é o próprio filho, a própria criança. Quando, então, eles queriam agradar os deuses, né, dar a maior oferenda possível que alguém poderia oferecer aos deuses, eles davam o próprio filho, o próprio bebê, tá? E os arqueólogos encontraram lugares próximos a santuários de fenícios, né, dos fenícios, com muitos esqueletos de crianças, né? Então a prática foi bastante disseminada durante um certo tempo, tá? E como eu falei, né, haviam essas trocas culturais, esse sincretismo religioso lá em Canaã. Os israelitas, em alguns momentos, também chegaram a sacrificar crianças, tá? A Moloque, a outros deuses. Se você ler o Antigo Testamento, você vai se deparar com isso aí. Por exemplo, um rei de Israel, o rei Manassés, se você pesquisar, você vai ver que ele chegou a oferecer o próprio filho aí, a Moloque, tá bom? Muito boa a sua pergunta. Então, eles buscavam preservar a língua onde eles se estabelecessem, mas aos poucos foram adotando o grego e o aramaico, tá? E a grande contribuição dos fenícios, espero que vocês não se esqueçam, o alfabeto fonético. Cada símbolo se referindo a um som, tá? Isso surgiu devido a uma necessidade comercial. Eles precisavam de um código, de um sistema mais simples do que, por exemplo, aqueles hieróglifos que os egípcios usavam. Então, eles desenvolveram esse alfabeto aí, cada símbolo um som. Só consoantes. Então, as vogais eram inferidas do texto, tá? Então, se tinha lá, por exemplo, ML, de acordo com o contexto, o fenício, então, interpretava ali que era mel, mas poderia ser mala também, por exemplo, certo? Os gregos depois incluíram aí as vogais nesse alfabeto, os romanos fizeram alguns ajustes, e é esse sistema que chegou até nós, o alfabeto fonético, tá? Facilita enormemente a comunicação. Ao invés de milhares de ideogramas, 20 e poucos símbolos, certo? Existem semelhanças entre as inscrições fenícias e o hebraico também, certo? Bem, essa aí é a bibliografia, fica a dica aí para que vocês acessem o blog. Gostaria agora de abrir a perguntas, aqueles que queiram aí colocar dúvidas, certo? Lembrando que o PDF do livro está no blog, estou aqui acessando o blog, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, Oi. esse ano a gente vai estudar Tesla? Deu uma cortada aí, pode repetir? Esse ano a gente vai estudar Tesla?
Tesla? É. Não, a Tesla, a empresa do Elon Musk, você está falando? Não. É um dos grandes. Esqueci o nome. Ele é um homem muito inteligente. Tudo que a gente sabe hoje foi por causa dele. Ah, sim. Tecnologia. Sei, sei. Não, não é no primeiro ano, não. Tá? No primeiro ano a gente se concentra na antiguidade mesmo e período medieval também, certo? Olha só, Entendi. esse quadro aqui, essa tabelinha, é para fazermos aí uma rápida revisão do que nós já estudamos até agora, tá? Então, tenta aí se lembrar qual civilização se desenvolveu no Nordeste da África, a base econômica foi a agricultura, organização político-administrativa, monarquia teocrática, e lá predominou o politeísmo antropozoomórfico, ou seja, eles acreditavam em muitos deuses, e esses deuses tinham forma de homem e forma de animal. Que civilização é essa? Nordeste da África, pirâmides. Qual? Qual civilização? Mateus? Mateus está aí ainda. Pedro? Civilização egípcia, certo? Civilização egípcia. Qual civilização se desenvolveu no atual Líbano, originalmente? A base da economia era o comércio. Desenvolveram uma talassocracia, um império marítimo, e acreditavam em muitos deuses. Que civilização foi essa? Judaica. Judaica? Politeísmo? Não, porque não. O berço da civilização fenícia, o atual Líbano, certo? Civilização que acabamos de estudar, civilização fenícia. Essa civilização aqui vocês ainda verão, tá? Eu, inclusive, compartilhei com vocês lá no Google Sala de Aula um link de uma aula que eu gravei. Civilização Medo-Persa, tá? Se estendeu da Ásia Menor à Ásia Central, agricultura e comércio a base da economia. O império foi dividido em satrapias e o zoroastrismo a religião, então, dos persas, tá? Qual civilização teve como berço o atual Israel? A base da economia foi pastoril e agrária. Foram governados por patriarcas, juízes e reis. E a religião era monoteísta. Judeus, os hebreus. Civilização dos hebreus. Isso aí, pessoal. Nós temos esses conteúdos aí no blog para vocês revisarem. Eu tenho postado os links, tá? Lá no Google Sala de Aula. Ok? Tem, inclusive, outros links dentro do post para vocês assistirem ou lerem outras coisas, tá certo? Sobre os fenícios, alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram colocar? Acho que não, professor. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma dúvida. Qual foi, então, a grande contribuição dos fenícios? O grande legado dos fenícios, qual foi? O que eles criaram de mais importante? Eduarda, pode ajudar? Professor, Fala. seria o comércio assim de tecidos, especiarias, esses negócios? Não, Ou Eduarda. não? Não, o comércio, as atividades econômicas foram importantes para eles, né, terem o meio de vida deles, mas eu estou me referindo ao legado, aquilo que eles criaram de mais genial, que facilitou O alfabeto? o alfabeto fonético, certo? É graças a ele que nós temos uma comunicação muito mais fácil nos dias de hoje, certo? Bem, meus amigos, vamos ficando por aqui, tá? Eu agradeço aí a participação de vocês. Estamos aí com um número até razoável, né? Contando que nós tivemos uma interrupção da nossa transmissão. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês pelo e-mail.
E na semana que vem nós teremos outras aulas. Fiquem atentos lá ao Google Sala de Aula. Compartilhem os links, tá bom? Por gentileza. Muito bem, então. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.